Então, Eu queria que você falasse um pouquinho para elas. Gente, boa noite, Amanda. Mandem aí, tá, gente, o que vocês estão achando, vão comentando. Se tiverem dúvidas, mandem na caixinha de perguntas, como eu ensinei para vocês, para a gente poder ir respondendo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para elas e para eles, porque eu sei que tem mulheres e homens também presentes, a respeito do sistema representativo, explicando de uma forma assim, que fique claro para que todo mundo consiga entender, como nós podemos ser diferentes, como cada pessoa pode sentir as coisas de uma forma diferente, enxergar e receber de uma forma diferente, e que diferença isso faz para a gente, nossa autoestima, por exemplo. então, assim, essas representações que a gente tem são as nossas sensações, né? Elas são representadas, o nosso mundo interno recebe o externo através dos nossos 5 sentidos. Na verdade, são os nossos 5 sentidos que a gente, através deles, a gente recebe, né? Que é audição, visão, tato, olfato, né? Então, essas percepções são os filtros. Eles são os filtros da nossa vida. Por exemplo, dependendo de qual uma dessas áreas que você tem mais assento, né, que você recebe mais, é através deles que nós filtramos o que a gente recebe de fora. No exemplo assim, quando alguém fala, dá uma notícia, por exemplo, de alguma coisa maravilhosa, é claro, né? Porque nós somos das notícias boas, não é? Então, a gente... Aí você conta essa notícia para 10 pessoas e depois você pergunta para essas 10 o que ela entendeu. Você vai se surpreender como cada uma tem uma percepção diferente. Né? Tipo um telefone sensível, né? A mesma palavra sai de uma forma diferente em cada um. Você percebe. Então, aí a gente tem esses 5, né? Mas também a gente passa a ter essa percepção de filtragem mais sensível, assim, mais individual, né? Porque é através dos neurotransmissores, né, da gente, né, dessa ligação neural, que a gente acolhe as coisas que a gente recebe, ou a gente realmente seleciona, mexe lá no que a gente recebeu, isso não serve, a gente joga, e internaliza aquilo que nos serve, que a gente acha que serve. O que serve para um pode não servir para o outro. Nenhum de nós somos iguais, né? Cada um somos um. Né? Então, esses são a programação, que são as 4 representacionais, são a audição, a visão e o sinestésico, que é o que a gente... Quer dizer, a pessoa que recebe pela visão, então ela precisa de que seja representado mesmo, por desenho, foto, visualmente. Então, ela recebe por aqui. Aí, o auditivo vai precisar que você fale mais com ele, que você explique mais, que você dê mais informações auditivas, sons, detalhes, né? De informações para que ela possa escutar. Isso, já o sinestésico, ele é aquele que recebe, às vezes o tom da voz vai ajudar ele, né? A receber, porque ele é aquele que abraça, que gosta de atenção mais perto. Ele gosta de sentir as coisas, ele gosta de sentir, ele gosta de perceber, né? Então, o que eu falo, por que eu estou falando isso para você, para nós, né? Porque a gente tem essas percepções e elas que vão... Quando a gente descobre qual delas a gente é maior dominância, todos nós temos os 3, ou os 4, né? Porque a gente já tem o digital. Então, quando a gente percebe e sente essas 4 representações que a gente tem, se a gente tem... claro que a gente tem sempre uma mais que a outra. Mas é necessário, muito bom,
que a gente equilibre as outras três, né? Porque não dá para você só aprender e lidar com outra pessoa pelo que você ouve, ou pelo que você vê, ou pelo que você sente, ou pelo que você aprende e sabe, né? Porque é isso que acontece, né? Então, a gente precisa ter essa noção da gente e das outras pessoas. Para quê? Para que a gente tenha mais convicção de quem somos, mais força e vigor para atuar no que a gente faz, né? No que a gente realiza, e ter essa aproximação com o outro. Porque se eu sei como é que o outro funciona, como é que o outro vê, como é que o outro percebe, né? Até a minha aproximação é melhor, né? Para que para a gente que tem as relações, até com a nossa família, filhos, né? Uhum. Porque a gente percebe dentro da nossa casa os filhos como é que recebem as informações, né? Uns recebem informação pelo ouvido, né? Então aqui eu vou dar uma lidinha, tá bom? Tá bom. Os benefícios dos sistemas representacionais. Além do desenvolvimento da inteligência emocional, maior habilidade de persuasão e negociação. Quer dizer, autoconfiança, aprimora a comunicação. E ainda existem muitos outros benefícios, que se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar muito tempo, a gente tem pouco tempo, né? Então, a gente não pode se deter só numa coisinha. Então, deixa eu achar aqui. Então, porque assim, deixa eu falar aqui um pouquinho de cada um, pouca coisa. Tá o bom. Digital, por exemplo, é aquele que ouve e entende. Ele ouviu, ele entendeu. Não precisa de mais nada. Não precisa de mostrar foto, esquema, nem música, nada. É aquele que ouviu, ele aprendeu, ele já está aqui, né? É a pessoa que é digital, né? Ela faz assim muitas perguntas, ela gosta de informações, porque ela precisa saber para entender, não é verdade? Com essas características, estudam e têm ideias, e elas descobrem com facilidade o que elas querem, né? Como se ela não precisasse de muitas pessoas, elas vão mesmo pesquisar, elas vão saber o que é isso, né? Está sempre dialogando internamente, está sempre se perguntando, está sempre, poxa vida, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer agora? Como é que eu posso fazer, né? Então, só tem um problema pequeno, que não tem. Possui um pouco de dificuldade de se concentrar, né? De achar, assim, um norte. Mas quando acha, tá seguro. O sinestésico é aquele que sente. Então, ele gosta de abraçar, gosta de dançar, gosta de sentir. Põe aí, pessoal, o que vocês gostam. Quem são vocês aí em cada uma dessas? São pessoas que se identificam e percebem as coisas por meio do contato, né, do corpo, da experimentação. Verdade. Além disso, são muito intuitivos e valorizam bastante o local onde estão inseridos, né? Quer dizer, se estão com a família, estão bem, se está no meio de amigos, está bem, né? Eles se sentem bem inseridos, bem cuidadinhos. O auditivo é aquele que ouve, né? É uma pessoa que gosta de ouvir as outras pessoas. Apresentam um amplo vocabulário, expressam-se com objetividade, gesticulam muito. Será? Eu acho, não estou sabendo. Vocês estão se identificando aí, gente? Quem são vocês? Não, de forma alguma. Essas pessoas aprendem a partir da escuta, né? E gostam de desfrutar também do silêncio. Porque é no silêncio que a gente consegue estudar melhor, né? Verdade. Aí Oi. Tem alguma pergunta a fazer nesse meio? Alguém fez alguma pergunta? Tem pergunta pra gente? Uma pergunta. Por enquanto, não. Tá, então eu vou... O Evandro mandou assim, boa noite, parabéns, mulheres, não pelo dia, mas pelo que significa essa luta. Ai, que lindo, obrigada. Que coisa linda, obrigado. Então, aí aqui a gente também, para a gente perceber tudo isso, fale. Desculpa. Oi. A gente vai fornecer o teste, não é?
conta para eles que vai rolar o teste para eles conseguirem se identificar se são digitais, sinestésicos, auditivos ou visuais. Mas pelo que a gente está falando aqui, vocês já conseguiram se encontrar dentro de características? Por exemplo, quem aí tem uma percepção melhor quando vê as coisas? Por exemplo, numa aula, estou na faculdade, tá? Um exemplo, estou tendo uma aula lá. Se a professora só falar, você consegue captar e entender, ou você precisa escrever o que ela está falando, ou você precisa só ver imagens do que ela está falando? Como é que você percebe essas informações? Cada pessoa tem um sentido mais aguçado e percebe as coisas de uma melhor forma. E isso faz muita diferença para a gente conseguir entender as diferenças entre um ser humano e outro e como a gente pode lidar com cada pessoa, porque cada pessoa recebe as coisas de uma forma. Olha que bacana isso. Isso melhora muito as nossas relações. A Silvana está dizendo que ela é visual. Eu também, Silvana. Eu também sou visual. É, né? Então, eu sou visual e digital. E digital, é verdade, maravilhosa, imagina, né? Então, todos nós temos mais de um, né? Aí a gente tem que fazer o teste, aquele teste que a gente vai disponibilizar, né? No final, não é isso? É no final, não é? Então, e aí depois... Na verdade, nós temos os 4. Todos temos os 4. Só que eles são mais aguçados e outros menos. Isso. Então, por exemplo, eu tenho outros menos. Que são mais aguçados e outros 2 que são menos, mas todos nós temos os 4, ok? E ao final da live, eu vou colocar o link desse teste lá no perfil, na bio do Face Bazar. Aí vocês podem entrar lá, clicar no link e fazer o teste de vocês e se identificarem. Descobrir qual é aí o que mais representa vocês e conseguir entender algumas coisinhas a respeito de vocês. É bem legal, viu, gente? Pode continuar, desculpa. Então, aí agora a gente vai falar das 4 capacidades que nos dá a opção de maior flexibilidade na maneira de utilizar os 4 estágios de aprendizagem, que na verdade é isso. Se eu sei quem eu sou, se eu me conheço, né? Será que eu sei que eu sei? Será que eu sei o que eu sei? Muitas vezes a gente não sabe que sabe, né? Todos nós já sabemos tudo, mas não sabemos que sabemos, né? Então, aqui os estágios são assim, ó. Nós temos 4 estágios. Estágio da incompetência inconsciente. O que significa isso? Significa que eu não sei, que eu preciso aprender algo para melhorar. Né? Interessante. Então, eu não sei que eu preciso, né? Eu não sei que eu preciso aprender algo para melhorar. Que é isso que a gente está propondo hoje, algumas dicas. Então, e tem a incompetência consciente. A incompetência consciente é aquela que eu sei que eu tenho que aprender, mas ainda não sei como chegar. Né? Porque às vezes você fala assim, puxa vida, eu queria tanto fazer um curso, mas eu não sei onde eu vou fazer esse curso. Então essa é a incompetência consciente, né? Eu ainda não sei. Seria um exemplo assim, ó, para dirigir um carro, por exemplo. Enquanto você não percebe que você precisa dirigir, você está na incompetência inconsciente. Então, eu não me interesso, não sei que eu preciso dirigir, eu não estou nessa, não quero nem saber que cor é carro, quanto custa, como vale. Então, eu estou na incompetência inconsciente. Não me interessa. Ok. Tem muitas vezes que a gente está falando com a pessoa um assunto e ela está dizendo, não me interessa, isso não é para mim. Não tem? Tem vezes que você está falando uma coisa que não é? Você fala, pô, isso aqui, poxa vida, isso é tão legal. E a pessoa fala, não interessa, isso não é para mim. Essa chama incompetência inconsciente, né? Então, e a outra já é aquela, poxa vida, eu preciso dirigir, mas como eu vou fazer isso? Aí tem a competência, a incompetência, peraí. Aí tem a competência consciente. Que a competência consciente, eu já fui me inscrever, já comecei a fazer minhas aulas,
Mas quando eu saio com o meu carro, eu me atrapalho toda. Eu erro lá as embreagens, eu erro passada de marcha, eu fico com medo ao mesmo tempo que eu olho para frente, eu quero segurar o volante, que é para o carro não ir. Não é assim que acontece? Então, essa é a nossa competência consciente. Então, eu tenho uma competência consciente. Eu sei que eu ainda não sei dirigir direito. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando eu chego nesta fase, se eu decidir que é muito difícil, que eu não vou conseguir, eu fico aqui. É muito triste, não é? Você não consegue avançar. Sim, muito. Não é? Por quê? Porque evoluir não consegue seguir adiante. Não evolui. Entende? Então é por isso que eu estou puxando esse leque. Então, tudo é assim na vida. Tudo que a gente vai fazer tem esses quatro estágios. Né? Tem os 4 estágios. Sempre tem. Né? Então, e aí, depois a gente tem a competência inconsciente, que é a competência de fazer sem nem perceber. Depois que você aprende, que você treinou, que você usou, que você andou bastante com o seu carro, que você errou várias vezes, mas você é poderosa e não fica com medo. Tem medo, claro que tem medo, mas o medo não te domina. Você é mais que ele, porque ele, na verdade, não existe medo, não existe. Quem faz o medo sou eu, né? Você já viu a cara do medo? Alguém, por acaso, já viu a cara do medo na frente? Já viu uma coisa escrito medo, né, com vida? Não, o medo tá aqui. Então, da mesma forma, não é? É uma espelhar de coisa não boa lá na frente, que nem existiu ainda, né? Então, aí eu chego nessa competência inconsciente, que aí é aquele quando a gente fala assim, tá no automático. Foi, que a Lidiane acabou de comentar agora. Né? Então, o convite que eu faço... Nem percebe que tá fazendo. Pois é. Igual receita. Então, eu convido... Primeiro você vai fazer bolo, tem que olhar a receita. Depois você começa a fazer de cabeça, nem percebe que tá... Nossa, nem sei quanto que eu coloquei, porque você faz que nem olha. Então, aí é que eu digo, o que eu chamei para essa percepção é para a gente perceber quantas vezes a gente chegou só no processo 3. E quantas vezes a gente deixou, né, de evoluir em tantas coisas, né? Ou bloqueou em determinado momento e não conseguiu prosseguir. Conta aí, gente. Quem nunca passou por isso? Todos nós, né? Então, mas se a gente sabe que a gente tem essas 4 habilidades, né? Essas 4 capacidades, que a primeira é não querer mesmo saber. Não quero saber, não me interessa. Então, essa não adianta nem discutir, ela não vai evoluir mesmo. Ela decidiu que ela não vai sair dali. Tá bom para ela, sim. Quem é eu ou você que vai tirar? Tá bom para ela. Então, né? A gente que está aqui fora, que evolui, a gente quer que o outro venha junto, né? Para evolução. Mas se não vem, tá tudo bem. E a segunda, né? É aquela, poxa vida, eu preciso, e aonde vou encontrar? Quando eu desperto para esta segunda, aparece a oportunidade. Sempre aparece. Sempre tem alguém que chega assim e fala assim, ó, fulana, eu vi tal coisa assim. Ou às vezes você está na internet e você vê aquilo lá escrito. Ou, não é? Às vezes uma amiga fala, oh, mas olha, eu estava falando com fulano de tal. Por quê? Porque essa ligação, esse despertar é universal. Ele está na energia. E a gente fala, nossa, que coincidência, eu estava precisando disso. Né? Não é coincidência, porque todos somos um, como todos somos um. Então, acontece, né? E o mais complicado, Vívia, é a competência consciente. Quando a pessoa só para nela, só chega nela e fica, que é a terceira. Essa realmente dói da gente ver, né? E eu conheço, e você deve conhecer, muita gente conhece muita gente, principalmente nós, as mulheres, que chega nesse estágio. Assim, eu estou falando do dirigir, de pegar um carro e sair.
A Mas eu maioria sou muito delas isso, né? Com várias coisas. para. Existem várias Então, travas. não deixa de crescer tanto, né? Mas tá tudo certo, não tem nada certo nem errado, tudo é assim, né? Então, essa evolução é de cada um também. Cada um tem seu tempo, cada um sabe, só que a gente que a gente experimenta a leveza disso, a gente gostaria que as pessoas, que a grande maioria percebesse e entrasse nessa leveza, né? Porque, assim, o saber nos torna leve, a ignorância pesa. Eu costumo dizer que o saber é luz. A ignorância, ou não querer saber, ou se travar para não ir para frente, é escuridão. É isso que eu costumo dizer. Por quê? Porque não é verdade? Se você pensar assim, eu sei fazer isso, não é? Até você percebe que até o seu corpo sobe. Quando a pessoa fala, eu não sei, ela vai lá para baixo. Mas Não é assim, verdade? não consigo, não sei. Eu, Você fala assim, eu sei, eu consigo. Você pois até é. infla, né, para falar. Essa energia de eu não sou, eu não sei, eu não Eu não faço, consigo, eu eu não não posso. consigo, é muito complicado. O corpo vai engilhando para dentro, para baixo, vai se arcando. O rosto vai fechando, vai ficando carrancudo. Quando a gente fala, é verdade, percebe só a energia. Quando você fala assim, eu vou, olha, se eu vou, o peito parece que até abre, você vai. Não é? Exatamente. A cabeça não Vocês é estão entendendo como tudo isso está relacionado à questão da autoestima? Tudo isso isso. está relacionado. Porque É olha tudo. só que interessante. A gente falou primeiro do nome, que é uma propriedade que a gente tem, que tem valor, né? A gente falou sobre a questão das diferenças, de como cada um tem a percepção diferente, né? Da Uhum. representatividade, que também faz total diferença. E tem uma outra coisa, também tem uma questão que é importante, que eu penso pelo menos, que cada pessoa tem seus valores, seus princípios, isso também afeta as Isso. decisões, de como enxerga Afeta as muito, coisas, né? então. Então, e esses valores não vêm até antes mesmo da gente nascer, né? Eles vêm, essas crenças e valores, algumas já estão inclusas no nosso DNA, né? Já vem, porque é um pacote, você recebe tudo. Isso. E aí, mas vem também, no percorrer do tempo, vem de acordo com o que a gente ouve durante a nossa vida toda, né? Quando era criança, a gente começava assim, menino, não faz isso que você não pode, não vai ali que é perigoso, não pula aquela árvore que quebra o braço, não faz isso, não faz aquilo, isso mulher não faz, isso é coisa de homem, não é? A gente teve, e isso foi para dentro, foi para dentro. Vai a gente pensar, inconscientemente a gente está só absorvendo, né? Inconscientemente a gente vai só absorvendo, isso vai ficando, e a gente acaba adquirindo travas e bloqueios que a gente nem percebe o porquê e de onde vem. Então, aí a crença realmente é aquilo que eu acredito. Nada que alguém diga daqui de fora vai interferir, porque eu acredito piamente nisso. Né? Eu creio que é aquilo e aquilo mesmo, né? E os valores é justamente o quanto de valor tem isso, quanto que eu coloco ali de preço nisso, não é? Porque, de repente, a crença ela pode ser até melhorada, suavizada e até limpa. Com PNL você consegue limpar as crenças, né? Com essas técnicas da PNL, a gente consegue ir limpando essas crenças. Não é tudo de uma vez e na primeira vez. Mas a gente, com o treino, né? Porque tudo tem treino. Falar em treino, eu tenho um exemplo aqui de uma historinha de treino, né? Tem tudo isso, né? De tudo que a gente já falou. Para que a gente consiga entender o que é isso do controle que a gente tem, né? Das crenças e os valores, né?
para a gente entender direitinho o que, que é isso, antigamente tinha circo de pulgas. Circo de pulgas, eles domesticavam as pulgas. Aí tinha as que andavam como se fosse cavalinho, pulava, só o quanto eles tinham treinado. Aí você fala, poxa, como é que se treina a pulga? Né? Como é que alguém consegue treinar a pulga se ela consegue pular 10 vezes ou mais do tamanho dela, né? Da altura, né? Então, como é que fazia isso? Eles catavam as pulgas, colocavam dentro de um vidro, tampava. E não era muito tempo não, hein? Pouco tempo. Depois de 7 dias, então eles colocavam, elas pulavam lá dentro do vidro. Ia batendo lá e voltava, batia lá e voltava. Aí, quando faz 7 dias, eles tiram a tampa e as pulguinhas só pulam até ali. Entende o que é? Crença. Da altura da tampa. Nunca mais elas pular mais alto. O que eu quero dizer com isso? Que as crenças que foram colocadas significa exatamente isso, né? As crenças que eu fui colocando não é nada mais do que um treino. E tudo que é repetido 21 vezes para o seu cérebro, ele registra como verdade. Uau! Por isso que eu falo. Seriam as famosas crenças limitantes. Que acabam isso são as porque você acredita que você só pode chegar até ali ou você só pode fazer aquilo dali porque você aprendeu por um tempo que só pode. Porque, na verdade, se você for ver, a influência da educação agora está mudando. Os pais estão melhorando a percepção de vida para seus filhos. Mas do meu tempo, do tempo da minha mãe, do tempo da sua mãe, a crença, não tinha crença que te levava para o alto. A crença era, na grande maioria, com grande exceção, de levar para o alto. Ela te levava para baixo por amor. Por favor, era por amor. Porque eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha, tenho que proteger. Não é? Sim. E outra coisa, se eu nunca tive possibilidades de ganho, né? Se eu não tinha essa visão de que eu ganhava bem, eu podia fazer bons lucros de dinheiro e bom status da minha vida, eu ia ensinar isso para meus filhos? Se a minha crença era tão grande, tão para baixo, eu só ia conseguir fazer até ali. Meu filho, minha filha, em respeito a mim, também não vai crescer. E aí acontece ainda. Aquela que quer crescer, cresce até aqui e despenca, vai para baixo. O que é isso? Crença colocada lá desde a infância, desde a barriga da mamãe. Na barriga da mamãe já escutava o papai dizer assim: você pensa que dinheiro nasce em árvore? Não é? Tá desperdiçando. Quem nunca ouviu essa frase, gente? Pois é. Quem nunca ouviu essa frase? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Não é Nossa, verdade? como eu já ouvi. Então, e é isso. E são coisas assim que foram colocadas. E para a gente sair não é uma coisa fácil, né? Então, significa aquela incompetência inconsciente. Eu não sei que eu preciso aprender. E eu também não quero aprender, não me interessa. É justamente isso que acontece quando a gente não sai do lugar, né? E a mesma coisa, a história da pulguinha, né? Você pula, 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 fica ali. Dali não sai. E não sai por quê? Porque não é porque a pessoa não quer. Ela até tenta sair, ela até tenta pular, mas não pula além, porque foi colocado um tampão para ela não sair dali. Não é? Então é isso. Para quem precisa entender as coisas visualizando, só fechar o olho, imaginar as pulguinhas e pensar. Gente, faz todo sentido. Assim, para mim ficou super claro, bem legal isso.